Olha, se tem uma coisa que agrada ao coração de um pai, é ter um filho obediente. E o contrário é verdadeiro também. Um filho desobediente, ele traz preocupações, ele traz tristeza, ele traz amargura para o coração do pai. E na reflexão de hoje nós vamos tratar sobre obediência, a obediência de nós, os filhos, para com o nosso Pai Celestial. Utilizando Hebreus 5, onde Jesus, em um momento difícil da sua vida, precisou tomar a decisão de obedecer. E o texto de hoje ele está em Hebreus 5, que não é um texto muito fácil de ser lido. É necessário ler algumas vezes para entender e absorver aquilo que o texto quer passar. E esse texto ele fala a respeito do sacerdócio de Cristo, o sacerdócio eterno e perfeito de Cristo. E vale a pena dar uma pincelada sobre esse assunto do que é o sacerdote. O sacerdote no Antigo Testamento era alguém escolhido pelo povo para ser o intermediário entre o povo e Deus. Ou seja, o sacerdote era o responsável por prestar o sacrifício em nome do povo para a purificação do povo, para o perdão dos seus pecados. Mas este sacerdote, ele era homem, ele era humano, e ele também cometia erros, também cometia os seus pecados. Então ele oferecia sacrifícios em nome do povo e ele oferecia sacrifícios também em seu próprio nome. Então ele era um intermediário entre o povo e Deus, ou usando uma palavra melhor, ele era um conciliador entre o povo e Deus, mas ele era falho também. No plano salvífico de Deus, ele escolheu Jesus para ser o novo e definitivo sacerdote, porque Jesus ele tinha natureza divina. Então ele era sem pecado. Mas Jesus também tinha natureza humana. Ele era totalmente Deus e ele era totalmente homem. E na condição de homem, Jesus viveu tudo aquilo que nós também vivemos. Ele sentiu medo, ele sentiu ansiedade, ele sentiu preocupação, ele sentiu tristeza e ele sentiu alegria. Jesus sentiu a dor física no corpo de alguém que é golpeado, de alguém que é magoado. E por isso Jesus nos entende. Ele viveu e sentiu na pele tudo aquilo que nós vivemos também. E o ponto central da reflexão de hoje é que Jesus, sabendo que ao assumir o papel, a missão lhe designada pelo Pai de ser o Messias, ele tinha pelo caminho um caminho difícil pela frente, um caminho de sofrimento, um caminho de dor. E Jesus poderia ter pensado, olha, quer saber melhor, eu vou ficar aqui seguindo a minha vida de carpinteiro, sem esse negócio de salvar a humanidade, porque isso aí vai me custar muito caro. E Hebreus 5 relata que Jesus tinha essa consciência, ele tinha esse temor e por isso ele orou o Pai. Mas apesar do temor, ele manteve-se firme e obediente. E nós, como seguidores de Cristo, nós temos uma lição para tirar para a nossa vida, para a nossa caminhada de fé. Algumas vezes o caminho da obediência ele é mais doloroso, ele é mais difícil, ele exige de nós abrir mão da nossa satisfação pessoal, do nosso conforto, em prol de obedecer a Deus e obedecer a Deus em amor ao próximo. E veja bem, e Jesus, ele não fez isso, ele não seguiu esse caminho de dor impondo uma condição. Sabe, ele não disse para as pessoas, olha, eu vou morrer na cruz por vocês apenas se vocês me seguirem depois disso. Não, Jesus, ele sofreu o caminho de dor, ele sofreu na cruz do Calvário, por mim, por você, por aqueles que o negaram, por aqueles que o rejeitaram, que o abandonaram, por aqueles que o negam e o abandonam ainda nos dias de hoje. E por isso nós somos chamados, na reflexão de hoje, a sermos como Cristo também nesse aspecto, de obedecer e de nos entregarmos em amor aos outros, sem esperar nada em troca, sem pensar apenas no meu eu, apenas em mim. Quanto menos de mim, mais de Cristo. E quanto mais de Cristo, menos de mim. É assim que Deus quer. Que possamos então no dia de hoje sermos desafiados a reconhecer que Jesus Cristo é o único, verdadeiro, eterno e perfeito sacerdote. Somente através de Jesus Cristo nós somos perdoados e somos reconciliados com o nosso Pai. E uma vez reconciliados, sermos aperfeiçoados nas dificuldades, aprendendo a obedecer por amor ao Pai e por amor ao próximo. Que Deus te abençoe.